Agora é comigo, 11 horas da manhã, e a gente está aqui ligado. São 11 horas? São 11 horas e 1 minutinho, e o programa da comunidade está começando nesse momento. E você que tem do outro lado, fica ligado com a gente, participa pelo nosso WhatsApp 993 27 6649, e os nossos telefones também estão conectados com você, 3307-3951, 3307-3952. Tá ligado comigo? Que eu tô ligada com você que tá aí do outro lado, então a gente tá ligado e tá contando já com a sua participação aqui no programa da comunidade. Hoje o Márcio Paz Barreto está lá no Bragamentos, foi lá no Bragamentos acompanhar mais uma denúncia da comunidade. Ele estava passando lá no local e a gente recebeu aqui denúncias pelo nosso WhatsApp, onde as pessoas estavam solicitando melhorias para a comunidade. A reclamação, para você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é de uma série de problemas, viu? E a gente vai ver agora. Põe no ar para mim. Nós estamos na rua Juticá, no conjunto, bairro Bragamentos, na Zona Leste. Nossa equipe já esteve aqui outras vezes para falar da infraestrutura de mais de 20 ruas. Estavam precárias, a infraestrutura não existia aqui. Nós enviamos uma solicitação até a Secretaria Municipal de Infraestrutura e o órgão atendeu a nossa reivindicação junto com a comunidade aqui. Só que eles vieram e fizeram um trabalho, entre aspas, só em 2 ruas. Ficou ainda 20 ruas para serem feitos trabalhos iguais a essa aqui. A gente pode perceber que aqui na rua Juticá existem vários buracos. E só está desse jeito porque os moradores já deram um jeito aqui de amenizar o problema. Se a gente andar aqui pela rua inteira, a gente vai perceber que a rua está cheia de buraco e vem trazendo transtorno e prejuízo a muitas pessoas. Inclusive, já aconteceu algum acidente aqui, especificamente nessa rua, por conta dessa situação da infraestrutura, dos buracos? De carro ter caído ali, né? De ter vindo lá de cima, caiu ali na casa da vizinha, né? Foi desviado de um buraco? Foi desviado do buraco, caiu lá, né? Pior que a gente olhar aqui, realmente não tem uma marca de serviço de tapa-buraco. São vários buracos e geralmente a gente encontra um serviço aqui, outro ali de tapa-buraco, mas aqui realmente a gente não encontrou. Qual é o principal problema para vocês aqui com uma rua desse jeito aqui? Parece mais uma tábua de pirulito. É o trajeto, né, de veículo, das pessoas também, porque também num tempo que chove, quando alaga, vamos supor, os alunos aqui fica difícil porque fica um rio aqui, entendeu? Ninguém vê o buraco. Ninguém vê o buraco. E o pior é o seguinte, além desse problema de buraco, existe o problema da falta de iluminação pública, ou seja, os moradores dizem que eles pagam aqui pela iluminação. Quanto você falou que paga pela iluminação? Varia muito, de 50 a 60 reais, dependendo, né, de cada casa, porque é calculado em cima do valor. Então, vamos supor, uma fatura lá de 200 reais a 300 reais, tem fatura que chega até 500 reais, quando minha mãe pagava 500 reais de energia, chegava a quase 60, 70 reais de iluminação. E a iluminação nem funciona direito. Não funciona? Não funciona. Então tem esse outro problema. E aí, por conta dessa falta de iluminação, as pessoas que trafegam por aqui de carro, muitas vezes nem olham os buracos que tem na rua. E isso traz outro prejuízo, que é financeiro para o bolso do motorista, né? Porque tem que fazer manutenção dos veículos com mais frequência. Agora eu estou aqui com o Maurício e olha só o que ele me mostrou aqui. Olha só a quantidade, deixa eu folhear aqui, Marçal, a quantidade de reivindicação, de solicitação que foi enviada e protocolado, os ofícios que foram feitos e protocolados lá na Secretaria de Infraestrutura aqui. Foram pelo menos aí 22 ruas que vocês solicitaram que viesse aqui uma equipe para fazer esse serviço de tapa-buraco, mas parece que deram as costas e não atenderam essa solicitação. De antemão, eu gostaria de agradecer porque eles vieram, né, fizeram uma rua e foram embora. Simplesmente quando a população do Bragamentos acordou, já tinham retirado o maquinário todo do bairro e as demais ruas ficaram a ver. Então a gente gostaria que a prefeitura voltasse de novo ao Bragamentos e concluíssem, porque olha, não tem condições da gente trafegar numa rua dessa, né? A população passa, tem que estar pulando, pula de um buraco, cai no outro, então não tem condições, as pessoas passam de madrugada, as viaturas não conseguem passar na rua, não conseguem fazer perseguição, não conseguem fazer busca de ninguém dentro do Bragamentos porque não tem condições das viaturas passarem. A gente vai deixar o espaço aberto para a Secretaria Municipal de Infraestrutura se pronunciar quanto ao serviço aqui, o cronograma que foi feito para o Bragamentos, para pelo menos essas 22 ruas que foram solicitadas aí a operação tapa-buraco.
A gente deixa também o espaço aberto para equipe de iluminação pública da Manaus Luz para ver o que está acontecendo, por que estão sem energia, sem iluminação pública aqui nessa rua Juticá, e também informar que a gente vai continuar, Márcia, fiscalizando os serviços que são oferecidos à população, né? A nossa intenção aqui do programa é justamente buscar, junto às autoridades, uma solução o mais rápido possível. O programa agora, junto à comunidade, está aqui no Braga Mendes, justamente para cobrar do município, da prefeitura, uma solução para essas ruas aqui do Conjunto Braga Mendes. Obrigada, Márcio Paz Barreto, que traz a denúncia lá do Braga Mendes. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. O morador está reclamando lá, uma viatura, não tem como passar para fazer uma perseguição nem nada. Quem dera se fosse só esse o problema. Porque, obviamente, que as viaturas e os policiais que estão na condução das viaturas precisam trabalhar e trabalhar ferozmente no combate à criminalidade. Como se não bastasse tudo que eles já precisam lidar todos os dias com o poder de fogo do tráfico de drogas, por exemplo, que é uma das grandes preocupações dos policiais militares, porque a luta é desigual, a luta é injusta, tem que lidar com pouco efetivo, porque tem muito menos policial do que o número de habitantes que a gente enfrenta, todos que a gente tem aqui na capital, e aí eles ainda têm que se preocupar com o buraco da rua, porque pode furar o pneu, rasgar o pneu, pode capotar uma viatura. Estou falando besteira? Pode capotar uma viatura, um buraco ou não capota? Pode capotar uma viatura, se tiver em perseguição e tiver essa... E isso eu ia falar agora, a Flávia Ribeiro, que está adivinhando os meus pensamentos. E quando a gente fala de pessoas passando mal dentro de casa e que estão pedindo por socorro para que uma ambulância do SAMU, do Serviço de Urgência e Emergência do município, chegue até uma residência dessas. Como é que fica a situação dessas pessoas que precisam de atendimento? Porque se uma viatura que está em perseguição não consegue chegar a contento por causa da quantidade de buraco que tem ali no Braga Mendes, imagine uma ambulância. Uma ambulância. Chega aos trancos e barrancos, né? E sai também aos trancos e barrancos. Então, para você ver como um problema de infraestrutura acaba desdobrando vários outros problemas que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. E a gente está falando também de iluminação pública. A iluminação pública é fundamental em ruas como esta que a gente está vendo. Como se não bastasse a falta de cuidado com a rua, os problemas que as pessoas enfrentam todos os dias, de acesso, inclusive, de transporte dos carros, ainda tem o problema de iluminação pública. Não dá para ficar desse jeito. Não dá para ficar desse jeito e a gente espera que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura volte até o local e faça o serviço todo em todas as ruas para que possa atender a contento todos. Todos são pagadores de impostos. Todos são pagadores de impostos e todos merecem ter uma rua organizada, uma rua digna, decente, para que eles tenham acesso a outros serviços como segurança, serviço de urgência e emergência dos hospitais públicos, tá? Nós solicitamos uma nota da Seminf para que informe se está no cronograma de obras ou quando vai ser colocado no cronograma de obras até o início do programa, até agora 11 horas e 9 minutos. Nós ainda não recebemos uma resposta. Se chegar até 12h45, a gente traz para você, que é morador do Braga Mendes, uma resposta. Olha só, traz pra gente aí o nosso WhatsApp daqui a pouco, que eu vou chamar uma notícia agora aqui e eu quero a participação de quem está em casa dessa notícia que eu vou chamar agora. 993276649 é o nosso telefone, nosso WhatsApp, para você participar com a gente pelos nossos telefones 3307-3951, 3307-3952. Inclusive, se você também quiser ligar, fique à vontade, a casa é sua. Aqui quem manda é você. A gente sabe que não é de hoje nem de ontem que o transporte coletivo não vai bem das pernas. E não vai bem das pernas há muito tempo. E sabe o que também segue o mesmo caminho? As paradas de ônibus. Elas seguem quebradas, precárias e sem condições de trazer com segurança, de cobrir com segurança uma pessoa numa parada de ônibus. A pessoa pega chuva, pega sol, não tem dignidade nenhuma na hora de esperar o transporte coletivo. É precariedade atrás de precariedade. E a Débora Martins preparou uma reportagem pra gente poder avaliar e, junto com você, eu quero conversar com você sobre toda essa situação do transporte público junto com a situação das paradas de ônibus. Débora Martins, põe no ar pra mim a reportagem. Jorge sai cedo de casa para ir trabalhar e costuma pegar o ônibus neste ponto.
Ele lamenta as péssimas condições da parada, o que contribui para aumentar o mau humor diante da demora excessiva dos ônibus. No banco que é bom, não existe. Aí tem que aguentar 1 hora em pé esperando o ônibus vir. Para se abrigar do sol e das chuvas neste inverno amazônico, Neide prefere caminhar até um terminal, onde também se sente mais segura e livre dos bandidos. Se você se encontra numa parada dessa aí para ficar esperando o ônibus, chove, arrisca sua vida. Se não bastasse o problema com o atraso e a condição precária dos coletivos, os usuários do transporte público da cidade de Manaus também precisam enfrentar a falta de infraestrutura das paradas de ônibus. Esta aqui, por exemplo, tem apenas uma placa pregada no poste indicando que este é o local de embarque e desembarque dos passageiros. Sem cobertura, sem ter onde sentar, o jeito é improvisar. É na chuva, é no sol e muitas crianças, mães que têm filhos que vêm para essa parada, quando já vê a chuva cai, não tem onde pegar a sua criança, é um descaso. A falta de padronização das paradas de ônibus na cidade ganhou mais evidência quando essa nova estação na Ponta Negra, Zona Oeste, foi inaugurada no ano passado. O ponto de ônibus recebeu um investimento de mais de R$200 mil. Foi construída de alvenaria e alumínio, com direito a Wi-Fi e música. Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que, em 2019, a Prefeitura de Manaus implantou 26 abrigos e reformou 33 paradas de ônibus. Segundo eles, os locais receberam nova cobertura de telhas, iluminação, pintura e novos bancos. Esse trabalho, contudo, precisa ser ampliado, pois a maioria dos pontos está em condições críticas. Não tem condições, né? Não tem condições de a gente ficar nessa situação. Não, como? O que o senhor espera? Eu espero comprar um carro para mim, é o jeito. Olha, e deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Quando a gente fala de parada de ônibus, numa cidade, num estado como é o Amazonas, extremamente quente, com um sol para cada cabeça, não é assim que a gente diz quando está quente, insuportável? É um sol para cada cabeça. E como se não bastasse, a gente ainda vive um clima cheio de humores. Porque a gente ainda brinca que é casamento de viúva, não tem isso aqui no Amazonas também? Casamento de viúva, porque está chovendo e fazendo sol ao mesmo tempo? Porque o clima daqui é tão instável que chove e faz sol ao mesmo tempo, na mesma hora. Aí como é que a gente coloca uma pessoa para esperar um ônibus com um calor insuportável, que é o calor característico aqui da nossa região, no poste que faz sombra a um determinado horário do dia, e se você passar essa hora, vai ficar o pessoal todo enfileirado atrás do poste, aproveitando a sombra do poste. É muito indigno, né? É muito indigno. Nosso transporte coletivo precisa de uma reformulação geral e com cobertura bonitinha, cobertura de preferência que proteja, que faça uma sombra em dias de muito calor e que também proteja da chuva nos dias dos humores do nosso clima e do nosso tempo. A gente vê uma parada de ônibus como essa aí da Ponta Negra, linda, espetacular para o turista, espetacular. E a população, né, fica como uma situação muito difícil. É uma situação difícil que não é pouca não, viu? Toda a nossa cidade, ela não teve plano diretor. Ela não foi construída de uma forma em que nós tenhamos calçadas, ela não foi construída de uma forma em que nós tenhamos condições de usar um transporte público, porque a questão não é só entrar no ônibus, é aguardar. O transporte público não é só o momento que você está dentro do ônibus, é o momento da espera, é o momento da chegada, é o momento em que você está lá na parada de ônibus, aguardando por um ônibus que vai chegar rápido, que não vai atrasar. O transporte público também é o prego ou não do carro. Isso tudo é transporte público. É a gente entrar dentro do ônibus e ver motoristas e cobradores bem-humorados, porque estão com os salários em dia, estão com benefícios. Isso tudo compõe o transporte público. Porque o motorista ele não pode sair com uma hérnia de disco ou 5, 10 hérnias de disco, porque os buracos são tão
problemáticos e os carros não têm amortecedor, carros velhos, carros quebrados, que trazem toda uma problemática de saúde no motorista, que passa a vida inteira dirigindo e quando sai cheio de lesão por esforço repetitivo, cheio de ler. Então, a gente precisa entender tudo isso e saber que o transporte coletivo é todo um conjunto de fatores que faz com que nós consigamos usar o transporte público desde a hora que a gente chega na parada, desde o caminho para ir até a parada. Aí eu quero ouvir você, principalmente quem é motorista e cobrador que está aí em casa. Liga para cá e conta qual é a tua dificuldade, qual é a maior dificuldade. O passageiro do transporte público, liga para cá e conta qual é a maior dificuldade que você enfrenta, que nossos telefones estão abertos para você, 3307-3951 e 3307-3952. Eu estava falando agora para você que o problema do transporte que a gente encontra uma cidade que não foi programada, que não foi projetada, e obviamente que aqui a gente não pode responsabilizar nem a administração atual, nem a administração anterior. Infelizmente, a capital, ela foi construída à base de invasões, E as invasões acarretam o quê? Falta de saneamento básico, falta de fornecimento de luz. É por isso que alguns lugares, algumas comunidades, precisam puxar a luz direto do poste. Não tem escola, não tem unidade básica de saúde. E eu falar de acessibilidade numa cidade que não foi construída a partir de um plano diretor e não foi organizada e programada para trazer todos os serviços básicos de saúde, de educação, serviços de transporte, serviços de segurança para todos os bairros da cidade, o que eu vou pedir agora parece um absurdo, né? Parece demais, mas eu vou reclamar, porque se a gente recebe reclamação do nosso WhatsApp, a gente precisa colocar para você que está do outro lado. E aí a gente traz para você que uma das principais avenidas da cidade não possui acessibilidade. Sabe por quê? Porque tem um canteiro central no meio dela. Tem um canteiro central no meio da Torquato Tapajós. E o problema ainda é pior quando a gente pensa em falar de cadeirante. A gente fala de pessoas que podem até transpor o canteiro e atravessar de um lugar do outro. Não está certo. Mas se a pessoa precisa atravessar a rua, ela vai dar um jeito. E o cadeirante faz o quê? Olha isso. Olha aí a faixa de pedestre. Simplesmente essa avenida não tem acessibilidade por isso aqui, ó. Por essa vala que tem no meio da avenida, que nem sequer na faixa de pedestre um cadeirante pode passar. Aí vão dizer, ai, é mimimi, que é isso, que é aquilo. Não, querido, é acessibilidade. Se for um ente querido seu, ali ele não consegue passar. Vai ter muita dificuldade, ainda tem a possibilidade de acontecer um acidente, né? Né? Tá certo! Tá certo o pedestre. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. O mimimi só deixa de ser mimimi quando acontece dentro da casa da pessoa. Aí deixa de ser mimimi. Eu jamais vou esquecer o que o professor Luiz Antônio falou aqui pra gente no dia 20 de novembro, quando a gente estava falando sobre a consciência negra. Ele disse, não tem coisa mais desrespeitosa com o sentimento e com a pessoa do que fazer assim, ah, deixa de besteira. Não! Deixa de besteira nada. Eu estou sofrendo. Para mim dói. Então, se dói para mim, você precisa respeitar o meu sentimento. E não simplesmente fazer e falar o que você quer e bem entende na sua vida e achar que para mim tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Respeite a convivência em sociedade. Respeite a outra pessoa. E eu não estou falando só da cor da pele, eu estou falando de tudo. Respeite a outra pessoa, entenda que o que eu digo que não dói em mim, pode doer no outro sim. A prefeitura está tomando providência, inclusive vai fazer uma coletiva hoje, logo mais, à tarde, né Flavinha? À tarde a coletiva, para poder discutir todas essas problemáticas do município, inclusive a situação em que como é o nome do nosso telespectador que trouxe agora aqui, Flávia, que tu acabou de dizer para mim o nome? O Cleiton Duarte está trazendo hoje aqui. O Cleiton, obrigada Cleiton pela participação no programa. A participação do telespectador é fundamental. Desculpa, a Flávia está me corrigindo aqui, é Felipe Code. Felipe Code foi quem fez esse vídeo e mandou para o nosso WhatsApp, para o 99327-6649. O Felipe está indignado. E olha, o Felipe não é cadeirante. O Felipe é só uma pessoa da sociedade que se importa com a boa convivência do outro, que se importa com as limitações do outro.
É por isso que a gente vive em sociedade, para a gente aprender a se importar com a dor do outro. Se não, meu forte, vai viver numa ilha deserta. Vai viver sozinho. Se você vive em sociedade, você tem que se importar com o outro, se colocar no lugar do outro. E o Felipe está fazendo isso com essa matéria que ele está trazendo para a gente hoje aqui, porque eu vou considerar aqui que é matéria, tá, Felipe? Está trazendo informação para a gente já considera logo que a informação é reportagem. Telespectador do programa agora fazendo junto com a gente o programa. Tem um telespectador do programa também na linha e quer falar com a gente sobre o que, Flavinha? Que ele vai querer falar sobre transporte público. Vamos ouvir o nosso telespectador. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? É o Cleiton. Cleiton, eu chamei teu nome, Cleiton, achando que era tu que estava fazendo o vídeo, não é? O Cleiton está na linha para falar com a gente sobre transporte público. O que você quer falar com a gente, Cleiton? Não, eu venho para cá, para Manaus, já tem uns 3 meses que eu estou aqui. Uhum. E eu vejo que o sol é muito quente aqui, né? Quente demais. E tu tem 3 meses aqui, então tu tá pegando a parte que já tá fresquinha. Tu vai pegar a parte pior em agosto, mas continua a tua conversa. Pois é, então, aí eu presto atenção que o pessoal pega muito transporte aqui. Usa muito ônibus. E aqui, não tem ônibus com ar-condicionado. Não é luxo o ar-condicionado, entendeu? Não é luxo. Eu acho que não é para ter luxo. Só para evitar mais um pouco o calor, entendeu? Cleiton, tá certo. Obrigada pela participação, Cleiton, aqui no nosso programa da comunidade. E pega a ligação do Cleiton aí, ô produção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em 1987... quando eu cheguei aqui à cidade. Cheguei à cidade em 1987. Eu estudava num grupo escolar chamado Grupo Escolar Natália Shoa. Fica ali no Japim, próximo a Seduc. O Natália Shoa agora foi mudado de endereço, fica perto da entrada ali da Ubra. E o Natália Shoa, que foi onde eu estudei, tinha ventiladores na sala. As salas de aula lá no Natália Shoa eram à base de ventilador. E naquela época, o calor não era tão insuportável quanto agora. Já tem o quê? 30, sei lá, 20 anos, 25 anos, 30, não sei, né, quantos anos tem. Mais de 20 anos, mais de 25 anos. O mundo esquentou. E isso é uma realidade. Você já ouviu falar do aquecimento global? Já ouviu falar de fenômenos como Laninha e El Niño, que são resultado do aquecimento global? Então, a gente não tem mais que discutir. São as crianças, né? A Flávia, agora que eu entendi a tua história, a Flávia diz aqui, as crianças fazem uma desgraça, porque é o menino, a criança e o menino, né? Laninha é a menina e El Niño é o menino. E são resultado de um clima completamente desgovernado que a gente está enfrentando por causa da gente. Por falta de política pública mundial de preservação do meio ambiente. Políticas públicas ambientais. Quando a gente fala de política pública, é comportamento que os governantes e os governados precisam ter. Para isso tem que existir protocolo. São protocolos que são discutidos na Organização das Nações Unidas. São protocolos que são discutidos quando todas as nações se unem em reuniões mundiais. Aí todo mundo fala em Amazônia, mas a gente também precisa falar da Austrália, que está lá pegando fogo há 3, 4 meses. A Austrália está pegando fogo há 4 meses. Aí pega um incêndio aqui no Amazonas, a Greta vai reclamar lá, sei lá, discutir, a Greta, que é uma sueca, né? É da Suécia a Greta, não é isso? É uma sueca que foi lá falar como vocês ousam tratar o meio ambiente desse jeito, como vocês ousam tratar a minha casa. É a minha casa também, Greta. É a casa de Flávia. É a nossa casa. O mundo está mais quente. Aí voltemos ao nosso querido telespectador, que está aqui na cidade há 3 meses. E olha, Cleiton, tu não pegou o papoco ainda. Tu vai pegar o papoco em agosto. Pelo amor de Deus. É o pior mês. Agosto e setembro são os piores meses do Amazonas. Chega a 40 graus. 40 graus. O número de estrela que tem na bandeira, a Flávia tá tão engraçadinha. A Flávia tá engraçadinha hoje. O número de estrela que tem na bandeira do estado do Amazonas é o número de sol que existe aqui no Amazonas em agosto e setembro. E aí tu vem falar de um transporte público que não tem um condicionador de ar para pelo menos quebrar o calor. Quebrar. A gente nem quer que fique muito frio lá dentro. Só quer quebrar o calor.
Não dá. Tudo é preciso ser revisto. É para isso que vai ter reunião hoje. A gente espera que muitos pontos sejam ajustados. Hoje com a prefeitura e com os liderados, né, e todo mundo que tem poder de decisão no nosso município, para que se possa reverter essa situação. Porque no início de 2019, eu aqui, e é um resultado, eu não descobri a pólvora não, tá, minha gente? Mas desde o início de 2019 que a gente está falando que o transporte público vai colapsar, vai entrar em colapso, desde o início de 2019. Vamos lá, me dá o horário, são 11 horas e 26 minutos. Deixa eu trazer informações para você que está aí do outro lado. Imagens ao vivo? Vamos trazer imagem ao vivo. Põe para mim aí as imagens ao vivo. O Marçal hoje está na rua e vai trazer informações ao vivo para a gente de um ponto da cidade. É da Humberto Calderaro, né? A Flávia tinha me dito. Gente, o trânsito ainda está folgadinho. Deixa eu mandar um beijo pro meu querido Vanderlei Modesto, que está aqui na minha frente comendo um bolo só para tirar onda com a minha cara. Ele vem de lá de dentro e está comendo um bolo aqui de cara para mim, gente. Vanderlei Modesto. Enquanto você vê aí, ó, corta ali para Vanderlei. Abusado. Qual é a tua intenção com isso, Vanderlei? Me fazer morrer de fome? É? Gaiato, Vanderlei. O pior disso, bizarro disso tudo, é a gente ver a câmera funcionando sozinha. E Gesiel não corta. Gesiel tá com problema comigo, né? Olha, deixa eu falar aqui do trânsito rapidamente aqui. O trânsito tá tranquilo ainda. Olha ali, a pessoa precisa acenar ali para poder parar o carro para que o outro atravesse. Tá quase acabando o período de férias, tá? Então, vai começando a desacostumar com o trânsito folgado assim, porque daqui a pouco já vira de novo aquela problemática toda. Olha só, vamos trazer aqui informações com a Bárbara Mitoso? A Bárbara Mitoso está lá na DEPCA, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a Polícia Civil vai falar sobre a prisão de um homem que estuprou uma adolescente de 13 anos. Ela está com a delegada, com a titular da DEPCA agora. E olha, sabe o que é pior desse caso? Sabe o que é pior desse caso? A criança era estuprada desde os 6. Hoje ela tem 13 anos, mas a criança é estuprada desde os 6 anos. Põe a Bárbara Mitoso para mim aí, divide a tela bonitinha, né? Bárbara Mitoso, traz essa informação pra gente. Que informação triste, né? Que informação desgraçada é essa, né, Bárbara? Traz aí a informação. Olá, Márcia, bom dia para você que acompanha o programa agora. Infelizmente, realmente a gente tem que relatar esse caso horrível, né? Mas que infelizmente a gente vem acompanhando aí um começo de ano triste, porque realmente muitos casos de estupro de vulnerável. E nesse caso específico, como você bem falou, há 7 anos essa pessoa, essa adolescente, já vinha sofrendo esse abuso e o que é pior, de uma pessoa próxima. Era o companheiro da avó dela e ele se aproveitava de momentos de lazer da família, que teoricamente era para ser um momento de lazer, mas na verdade eram momentos de terror para essa criança desde os 6 anos de idade até os 13 anos de idade. Como você bem falou, eu estou aqui com a doutora Joyce Coelho, que é titular da DEPCA, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, para falar com a gente sobre esse caso, mais um caso horrível que infelizmente a gente tem que relatar aí para a população, né, delegada? Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa agora. Essa criança, na verdade, conseguiu falar desse caso somente agora, porque inclusive, Márcia, ela ficou com medo de que o irmão mais novo também sofresse o abuso, né, delegada? Cada vítima ela tem seus motivos, né, para guardar esse segredo. A vítima tem medo, a vítima se sente culpada e o abusador ele contribui muito para isso, principalmente o abusador intrafamiliar que usa esse elo de confiança. Principalmente nesse caso específico, a vítima o chamava de avô, morava no mesmo local. Então, se utiliza desse vínculo de confiança para acabar perpetrando abusos, cometendo abusos contra essa criança que, no início, nem entende que está sendo abusada sexualmente. Só vem a entender muito tempo depois e passou a se encorajar, né? Aos 9 anos, ela já tinha manifestado o interesse em contar, mas ainda não tinha contado todos os fatos e só em setembro de 2019 ela resolveu ter uma conversa com a sua mãe e relatar tudo o que ela havia sofrido nesse período. Agora, delegada, esse homem se aproveitava desses momentos de lazer, ele era comandante de um barco, inclusive, ele se aproveitava desse subsídio, né, desse barco para poder cometer esse delito, enquanto a esposa dele dormia
Sim, o abusador age dessa forma. Ele procura uma oportunidade em que a criança esteja só. A criança informa que dormia sozinha no quarto e nesse momento ele ia até lá enquanto todos dormiam. Então, esses relatos praticamente se repetem em vítimas de abuso. Então, ele aproveita cada oportunidade, cada momento para cometer o abuso. Um abusador do seio familiar dificilmente abusa uma única vez. Então, para ele manter esse ciclo, né, esse ciclo de abuso, esse ciclo de violência, ele também acaba coagindo essa criança, incutindo medo nessa criança e fragilizando totalmente para que ela não relate o fato. Então, por isso que muitas vítimas silenciam por muito tempo. Pois é, delegada, 7 anos de abuso. Algo que realmente mexe com a cabeça dessa criança. O que acontece com ela a partir de agora? Bom, ela foi encaminhada para atendimento psicológico, considerando que ela já vinha manifestando sinais de agressividade, segundo relatos da própria família, sinais característicos de vítimas de abuso sexual. Então, ela foi encaminhada para esse acompanhamento e também, considerando os abusos sofridos, o acompanhamento da rede pública de violência, de vítimas de violência sexual, para que ela possa ter uma normalidade agora no seu desenvolvimento de adolescente. Agora, muito importante, delegada, você falar sobre essa questão do comportamento, porque, como a gente vem falando, muitos casos de abuso estão acontecendo. O começo de ano foi um começo de ano complicado, difícil, né? Muitos casos horríveis, inclusive. Todos são horríveis, mas alguns bem piores, né? A gente vem relatando. Quais são os sinais que as crianças podem, que os pais, os responsáveis, na verdade, podem observar nas crianças para poder ficar mais atento em relação ao abuso sexual? Bom, há vários sinais, então, principalmente as mudanças bruscas de comportamento. A criança manifesta de alguma forma esse abuso. Crianças muito pequenas manifestam em desenhos, manifestam de qualquer forma que estão sendo vítimas de algum tipo de abuso. Então, é muito importante que os pais prestem muita atenção no comportamento dos seus filhos e que a cada comportamento estranho estabeleça aí um nexo, uma relação de confiança e diga: meu filho, eu estou aqui, conta para mim, e que essa criança possa ter nos seus pais realmente um vínculo de confiança ou em uma pessoa próxima, porque infelizmente muitos abusadores são até os próprios pais. Então, uma criança de pouca idade, ela não consegue vir até a delegacia procurar ajuda e ela vai precisar de alguma pessoa. Por isso que todo mundo, a sociedade, conselho tutelar, professores, todo mundo é corresponsável para a proteção à integridade dessas crianças. Era sobre isso exatamente que eu ia falar, em relação aos casos, infelizmente, acontece muito dentro de casa, e aí tem essa dificuldade da criança poder conseguir denunciar. Qual é o número, o que a pessoa pode fazer para poder denunciar, no caso, se for um professor, por exemplo, que esteja, que a criança se abra com esse professor, o que ele pode fazer exatamente? Bom, diretamente a delegacia funciona 24 horas. Nós temos um setor que recebe essas denúncias e faz essa averiguação de denúncias. Recebemos um grande número de denúncias via Disque 100, que é o número nacional que contabiliza e que registra e que faz essa triagem das denúncias de violência contra criança e adolescente. E também tem o Disque 181 da Secretaria de Segurança, que ao receber a denúncia, ela encaminha para a especializada para que a gente possa averiguar. É importante dizer também que, sendo crimes de ação incondicionada, que não precisam de qualquer requisito para a gente investigar, qualquer pessoa que desconfie que uma criança vem sendo maltratada ou abusada, ela pode denunciar e ela não precisa se identificar. O importante é realmente proteger a criança e mantê-la salva aí de qualquer tipo de violação de direito. E o que acontece com ele agora? Bom, ele está sendo interrogado nesse momento, acompanhado pelo seu advogado, e será apresentado logo mais em audiência de custódia. Delegada, a senhora já ouviu, ele nega, ele fala alguma coisa sobre isso? Na realidade, eles alegam problemas familiares, né? Até porque na época houve um conflito familiar,
né? Então a gente procura analisar tudo de uma forma imparcial, mas primeiramente procurando com medidas cautelares, como a prisão preventiva, manter essa vítima a salvo até que todo o procedimento seja finalizado. Muito obrigada pela sua participação no programa agora, viu, delegada? Então, olha só, Márcia, mais um caso, infelizmente, de estupro de vulnerável, mais um caso que a gente tem que relatar aqui, um caso triste, essa criança aí há 7 anos sendo abusada, sendo colocada nesse terror, né, que eram momentos de lazer, mas na verdade eram momentos de terror para essa criança. Márcia, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho aqui, Bárbara. Obviamente que a delegada que, coitada, né, ainda enfrenta essas notícias todos os dias. Ela que prontamente, a doutora que acompanhou inclusive o aniversário do Namira, que aconteceu lá no Felipe Dal, a doutora Joyce, e ela que enfrenta essas notícias todos os dias. E ela deu um recado aí, principalmente para os pais, que avaliem o comportamento dos filhos, das crianças. E eu vou dar um outro recado também, eu como cidadã, e que também vejo muitas coisas tristes, nós vemos coisas tristes todos os dias aqui, Bárbara Mitoso, a Bárbara que está na rua e eu que estou aqui no programa para levar essas informações para você. Avalie também o comportamento dos adultos. Olhe quem é o adulto que você coloca dentro da sua casa e olhe o parente que está dentro da sua casa. Não é porque ele é seu parente que ele é a melhor pessoa do mundo. Não é. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto, porque a gente vai trazer uma outra notícia também de ter fé de abuso de criança. Mas daqui a pouquinho, tá? Porque agora a gente vai trazer informações com o Luiz Rodrigues, que está acompanhando o incêndio que está acontecendo aqui na Rua da TV, aqui na Rua Belém. É um princípio de incêndio. Luiz Rodrigues, conta pra gente aí esses detalhes, Luiz. Bom dia, Marcela Asmar. Bom dia a você que assiste o programa da comunidade nesta manhã de quinta-feira. Olha só, Márcia, nós estamos aqui na Avenida Belém, onde nesta manhãzinha já iniciando o horário do almoço, já tinha clientes aqui no restaurante. Iniciou um princípio, né? Houve um princípio de incêndio causado por um vazamento de uma botija de gás que estava próximo a um fogo. Márcia, o caso foi rapidamente aí solucionado. Os policiais da 22ª SICOM compareceram aqui, conseguiram acionar o Corpo de Bombeiros, que inclusive já retirou a botija. Vem para cá comigo, Pedro. Vamos mostrar aqui, ó. O Corpo de Bombeiros já retirou a botija. Mostra ali, Pedro. Olha a imagem da botija de gás. Olha como é que ficou a imagem da botija de gás. Bem ali, ó. Mostra lá, Pedro. Olha só como é que tá totalmente ali tomada pelo fogo. Ali embaixo, Pedro. Pode mostrar ali, ó. Tá ali, ó, a botija de gás. Olha como é que ficou, Marcela Asmar. Graças a Deus ninguém se feriu. O proprietário está aqui, conversou com o Corpo de Bombeiros, né, e rapidamente foi solucionado esse caso aí. Mas haviam clientes dentro do restaurante, mas ninguém ficou ferido. O caso foi rapidamente solucionado. A chuva também ajudou, né, a diminuir o fogo por aqui. Graças a Deus, tudo controlado. O Corpo de Bombeiros já está neste momento, inclusive saindo aqui do local. Nós conversamos com os oficiais da 22ª que disseram rapidamente tudo ficou resolvido, bem querido. Não está tremendo a mão aqui, porque ele também aqui sentiu a situação de dilema. Mas a notícia mais importante é que ninguém ficou ferido. O caso foi solucionado, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente. Olha só, muita gente trabalhando exatamente aí, precisamente. Devolve pra mim, arruma o microfone do Luiz. Não vou deixar o Luiz ficar com o microfone picotando desse jeito. Vamos resolver o problema da comunicação do Luiz. Se ele tiver outra informação, a gente volta com o Luiz. Porque a gente não pode deixar o nosso repórter com a voz assim picotando. Nem eu estou entendendo, imagina quem está em casa a trazer as informações. Olha, é o segundo incêndio que acontece essa semana. O primeiro deles aconteceu na terça-feira no São Jorge, onde 3 crianças estavam trancadas sozinhas dentro de casa. 3 crianças. Os vizinhos precisaram arrombar a casa, arrombar a janela da casa para poder tirar as 3 crianças. As 2 crianças foram encaminhadas para o SPA, estavam em situação estável, o quadro de saúde da criança estava numa situação estável, e a outra criança, que estava com 80% do corpo queimados, tá? Do rosto, inclusive, muita queimadura no rosto, está no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que é o especialista em queimados, e ainda segue precisando de atendimento. Mais do que nunca, é imprescindível que a gente tenha cuidado em casa. Verifica ar-condicionado, verifica se está em curto-circuito, se a fiação está antiga ou se está nova e, principalmente, nem precisa dizer isso, mas eu vou dizer, criança não pode ficar em casa sozinha.
Criança brinca com fogo, criança brinca com uma vela, criança está brincando, não tem noção da gravidade da brincadeira. Então uma criança não pode ficar sozinha dentro de casa. Vamos atender o telespectador que está na linha do programa da comunidade? A gente está trazendo informações para você que está aí do outro lado sobre uma criança, agora há pouco a Bárbara Mitoso trouxe, sobre uma criança que com 13 anos teve coragem de denunciar que estava sendo estuprada desde os 6 anos de idade pelo marido, pelo companheiro da avó dela. E a gente tem um pai que está na linha agora e que está extremamente triste e que está reclamando porque parece que a filha dele também foi abusada, molestada e ninguém tomou providência até agora. Vamos ouvir o que ele vai contar pra gente, as informações aí. Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Márcia, é o seguinte, dia 1º do ano de 2020, sim. O cara tentou estrupar minha filha, nós fomos no centro do batalhão, nós fizemos o BO, acho que veio a primeira intimação pro cara que tentou estuprar, aí foi a segunda, mas não fizeram nada, não resolveram nada, e está em nada. A gente gostaria de saber de vocês e ter uma providência que a gente pode fazer. Por onde pode ir, que ninguém sabe aonde dirigir. O senhor fez o boletim de ocorrência, eu não vou perguntar seu nome, o senhor não precisa se identificar e a gente também, obviamente, não precisa se identificar porque é um crime que precisa ser mantido em sigilo para defender a sua filha. O senhor foi no batalhão, o senhor chegou aí à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente? Nós fomos lá no centro do batalhão, levamos a testemunha, mas não foi feito assim, por isso mesmo, não veio nem buscar o rapaz que tentou estuprar. O cara é um usuário de droga, maconheiro que fica na rua. O senhor foi... querendo abusar da filha dos outros. Vamos fazer o seguinte, produção, pegue o contato aqui do senhor que está aqui reclamando, ele indignado com certeza e com toda a razão dele, e tenta entrar em contato agora com a Bárbara Mitoso e passa esse caso para a doutora Joyce, que é a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, nesse momento. O que eu estou entendendo aqui, viu, Flávia, e o telespectador não soube me dizer, se eles foram até a DEPCA, ele só diz que foi até o batalhão. Mas não disse se foi até a DEPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Pega agora o nome dele, o nome da criança e passa para a doutora Joyce, que é a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Já está com a ligação aí dentro com o nosso telespectador? Já está? Olha, infelizmente, desde o ano passado que a gente vem trazendo denúncias de estupro. Desde o ano passado. Inclusive um caso que chamou muita atenção, que foi lá em Fonte Boa, e a gente tem uma repercussão lá de Fonte Boa para trazer daqui a pouquinho para você que está do outro lado, porque agora a gente vai lá para Tefé. Lá em Tefé, uma criança de um pouco mais de 1 ano de idade foi estuprada pelo primo. Pelo primo! Um adolescente de 15 anos de idade, lá no município de Tefé. Segundo familiares, os pais da criança saíram para fazer cobranças e deixaram a criança com a avó materna. A avó materna cochilou e pediu para o neto tomar conta da criança e esse neto acabou destruindo a vida da criança. Quem conta os detalhes para a gente é o Marcelo Macedo. Põe no ar para mim. É isso mesmo, aqui no município de Tefé, uma criança de 1 ano foi estuprada. Agora estarei conversando aqui com a conselheira tutelar, a Nazaré Cris, que vai relatar para a gente como que o conselho tomou conhecimento do caso. Bom dia, Nazaré. Bom dia, Macedo. Então, o Conselho Tutelar ele teve conhecimento através de uma ligação feita do Hospital Regional de Tefé, onde se encontrava na unidade uma criança de 1 ano de idade com suposto estupro de vulnerável. E, imediatamente, as conselheiras de plantão, eu e a Gilmara se deslocamos ao local, onde constatamos a criança com a genitora. Daí em diante, aconteceu os fatos já ocorridos de atendimento dentro do hospital, onde ela foi submetida a vários exames, quanto também a um procedimento cirúrgico. E os médicos relataram depois para os conselheiros que estavam ali que a criança realmente tinha passado pelo estupro de vulnerável, que tinha sido violado os direitos. E daí em diante os conselheiros tomaram as providências. Já imediatamente localizei, fiz contato com a delegada, que também estava no plantão, onde a mesma se deslocou até o Hospital Regional para saber melhor do caso. Ali já foi conduzido para a delegacia o pai, a genitora, quanto também o genitor para prestar a declaração, enquanto deixar a criança em vulnerabilidade, uma vez que a criança estava sozinha dentro da casa quando aconteceu o fato.
O fato foi ocorrido no bairro de São José, aqui no nosso município, no município de Tefé, e supostamente por 2 adolescentes, que são também da família, da mesma família. Então, esse caso é um caso intrafamiliar. Esses casos são praticamente típicos aqui na nossa cidade acontecerem, não com uma criança de 1 ano. Esse foi o primeiro que o Conselho Tutelar tem conhecimento. E agora eles estão à disposição da Justiça? Onde que os 2 menores se encontram nesse momento? Eles estão apreendidos na delegacia à disposição da Justiça para que ali em diante seja tomada todas as providências em relação ao crime. Muito bem, tá certo. Eu conversei com a conselheira tutelar, a Nazaré Cris, que relatou para a gente desse fato que aconteceu aqui no município de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. Marcelo Macedo, o que está acontecendo nesse mundo? Alguém consegue me explicar? Para o mundo, eu vou descer. A criança precisou ter o útero reconstruído. Ela teve a genitália dela e o útero destruídos por 2 adolescentes desequilibrados que não aprenderam a amar as pessoas, que não aprenderam a respeitar as pessoas. 2 adolescentes que não foram educados, eles só existem no mundo. Existem no mundo. Como é que pode pegar um bebezinho de 1 ano? Um bebê de 1 ano, é uma criança de 1 ano, um bebezinho. E esses 2 indivíduos estupraram a criança, que teve que ter a genitália e o útero reconstruído num procedimento cirúrgico, porque eles destruíram a criança. Me diz, que mundo é esse que a gente está vivendo? E são parentes da criança, são primos. Nós não estamos falando... Atenção, você que está ao vivo com a gente pelo Facebook, que eu vou contar com a sua participação aqui. Nós não estamos falando de estranhos. Nós não estamos falando de um drogadito, como agora há pouco veio um telespectador reclamando que a filha quase foi estuprada por um usuário de drogas. Nós não estamos falando de uma pessoa estranha. Nós estamos falando de parentes, de primos, que conhece a mãe da criança, que é tia deles. Ou tio, eu não sei se o parentesco é da mãe ou do pai, mas viu criança também, igualmente os adolescentes. E eles estupraram a criança deve ter chorado, deve ter gritado, ninguém ouviu. Um bebê, é um bebê. Ah, Márcia, 1 ano não é mais bebê? Para mim é um bebê. Porque com 1 aninho não sabe nem andar ainda. Com 1 aninho ainda está dando os primeiros passos, não consegue nem andar direito. E os 2 moleques, mal criados, mal educados, fizeram essa desgraceira com essa criancinha, com esse bebezinho. Eu vou colocar uma enquete que a Flávia me lembrou agora, porque a Flávia morou nos Estados Unidos muito tempo, e lá nos Estados Unidos existe a seguinte legislação. Deixa eu explicar para você rapidamente, porque é para você poder entender por que eu vou colocar essa enquete lá. Nos Estados Unidos, o menor de idade, ele só é tratado como menor se ele realmente não tiver discernimento do que ele está fazendo. Nos Estados Unidos, o menor de idade pode ser algemado, pode ser condenado à prisão perpétua e pode ser tratado como adulto. Nos Estados Unidos, o menor de idade pode ser condenado à morte. Nos Estados Unidos, o menor de idade não é soberano, como acontece aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o menor de idade é soberano. A legislação que diz que é menor não abre exceção, ele é menor. Então eu vou colocar, e você já sabe que eu sou favorável à pena de prisão perpétua. Já debati essa história aqui várias vezes com você que está aí do outro lado. Eu sou favorável sim à prisão perpétua. Ah, mas o nosso sistema, a nossa legislação é uma legislação que não ressocializa, né? O preso que fica lá na cadeia pública, ele não consegue aprender a trabalhar. Não me interessa. Enquanto nós não tivermos leis que realmente socializam e que realmente devolvem aquela pessoa, fazem com que aquela pessoa entenda o que é dignidade, entenda o que é viver em sociedade, ela tem que ficar presa. Ela não tem que ser devolvida para a sociedade para continuar fazendo miséria aqui fora, não. Ela tem que ficar presa. E olha, vou dizer uma coisa para você. Com o advento
de tecnologia, de internet, de informações a tempo e a hora, a criança de hoje não é a mesma criança do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o estatuto que determina como uma criança que é um menor infrator e que tem mais de 30 anos, a Flávia me lembrou muito bem, acho que é de quando? De 90, 87, por aí? De 87, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 87. É 87, Flávia, é isso mesmo? Confirma para mim essa legislação? Confirma aí para mim que eu acho que é de 87, 95, 94, não sei muito bem de que ano que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas tem 30 anos. Eu pergunto para você, a criança de 30 anos é a mesma criança de hoje? Uma criança com 10 anos há 30 anos é uma criança, tem o mesmo discernimento e conhecimento de uma criança de hoje com 10 anos? Óbvio que não. A criança de hoje é mais evoluída, é mais bem informada e sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Saber definir a gravidade desse certo e errado é que é diferente. Por causa disso, 1990 foi criado há exatos 30 anos. Vamos botar aqui no Facebook uma enquete que pergunta assim: você é favorável que o menor seja julgado como um adulto e daí ele sai do guarda-chuva do ECA e vai ser tratado como com o nosso Código Penal brasileiro? Um adolescente, traz para mim a pergunta aí, Flavinha, um adolescente que abusa sexualmente de uma criança de 1 ano, de um bebê, tem que ser tratado, deve ser julgado como um adulto? Cadê? Põe aqui para mim a enquete. Eu penso que um adolescente, sei nem se eu estou bem aqui, confirma para mim se eu estou bem posicionada aqui. Eu não sei nem se essa enquete vale só para quem abusa sexualmente de um bebê, mas um adolescente que estupra também outras pessoas, um adolescente que está envolvido no crime, um adolescente que está cometendo crime de homicídio. Gente, eu não estou aqui julgando direitos humanos. O dia que a nossa sociedade conseguir responsabilizar alguém, conseguir tratar alguém, libera o cara da delegacia, da polícia, libera o cara da penitenciária. Pronto. Sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte, ainda mais num país corrupto, ainda mais num país que não é justo no julgamento e que trata negros, trata indígenas e trata brancos com diferenças gritantes. Então, obviamente que só vai morrer quem não é bem assistido por um bom advogado ou que não teve os mesmos benefícios que teve um branco, ou que teve um índio, ou que teve o que quer que seja. Estou falando isso em qualquer situação, em quaisquer situações que essas pessoas se encontram. Estou falando de divisão, estou falando de injustiça, desigualdade social. Óbvio que quem vai cumprir uma pena de morte não tem mais como rever o caso. Então não tem volta. Agora, prisão perpétua para o bandido que é traficante há 15 anos, prisão perpétua para o cara que é um serial killer, já tem vários homicídios na costa, e para estupradores contumazes, essas pessoas podem viver em sociedade? Elas podem? Não. Elas têm que ficar a vida inteira retirada da sociedade. Pergunta é a seguinte: um adolescente que abusa sexualmente de um bebê deve ser julgado como maior de idade, como adulto? Me dê sua opinião. Sim ou não? Atualiza aí porque já tem 20 votos. Atualiza aí que já tem 23 votos. Consegue atualizar? Para mostrar aqui já o percentual? Pois é, mas não tem ainda aquele percentual de quem está votando em sim e quem está votando em não, né? Daqui a pouco a gente vai tentar trazer aí o resultado dessa enquete para você que está aí do outro lado. Atualiza aí para mim. E se você quer participar, participe também e traga informações para a gente, para você que está aí do outro lado. Participe dessa enquete. Já tem enquete aqui, ó. 100% sim, 0 não. Daqui a pouco a gente volta com essa enquete, que a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado sobre o homem. Olha só essa história que eu vou trazer para você agora. Vocês ouviram o caso do homem lá em Fonte Boa que estuprou uma menina de 10 anos e ele foi morto, esquartejado e atearam fogo no corpo dele aos pedaços, em plena praça de Fonte Boa. Pois agora, pasmem, um homem que não tinha nada a ver com a história, estava no momento da confusão, foi baleado. Ele foi baleado e ele não conseguiu resistir aos ferimentos e ele morreu. Ele morreu. Um homem que não tinha nada a ver com a história morreu por causa do linchamento que foi executado, foi realizado em Fonte Boa.
O Jackson Salvaterra está ao vivo com a gente agora e vai trazer as informações de como que aconteceu esse caso e principalmente dizer quem é esse homem e o que a família espera nesse momento que a gente está trazendo essas informações para você, onde um homem foi baleado na perna e morreu aqui em Manaus. Ele chegou a ser trazido aqui para a cidade, foi atendido lá no Hospital de Pronto Socorro 28 de agosto e morreu com um tiro depois de ter sido baleado na perna. Jackson está pronto, Flávia? Jackson Salvaterra, que situação, que desfecho dessa história que ainda não acaba, né, Jackson? Um bom dia para você. É verdade, Márcia, muito bom dia para você, muito bom dia para quem acompanha o programa agora. Geuli Cavalcante Oliveira, de 21 anos, morreu ontem no hospital 28 de agosto. Ele foi baleado durante atos de vandalismo que resultou na morte do suspeito de estuprar e matar uma criança no município de Ponte Boa. A ação de vândalos na cidade ocorreu na última sexta-feira, quando o homem suspeito de estupro foi esquartejado e teve o corpo queimado após ser retirado da delegacia onde estava preso. A confusão em frente à delegacia terminou em tiroteio e a família, nós conversamos com a família de Geuli, que pede justiça. Eu atiro no meu filho, o que é que aconteceu? Meu filho perdeu a vida, tem a mulher, tem uma criança de 2 anos para cuidar. Eu quero justiça, muita justiça, que a justiça tome providência. Ainda segundo os familiares, Márcia, da vítima, o rapaz estava trabalhando perto da delegacia quando foi verificar o que estava acontecendo. Um dos disparos atingiu a vítima na perna. Ele chegou a ser transferido para o hospital em Manaus e passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu vindo a óbito. O corpo vai ser levado para o município de Ponte Boa, onde será sepultado. Uma investigação deve ainda averiguar quem efetuou esses disparos que atingiu o Geliano. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Jackson, você tá me ouvindo aí, Jackson? Põe o Jackson aqui do meu ladinho aqui. Jackson, tu sabe me dizer qual foi a perna que foi atingida? Se foi a direita, se foi a esquerda? Olha, Márcia, de acordo com o que nós vimos nas imagens, né, do momento em que ele estava sendo carregado as pessoas que estavam manifestando, deu de ver que foi a perna direita, mas isso a gente não sabe confirmar ainda, Márcia. Eu tenho a impressão que para ele ter morrido, né, a gente aqui vai fazer conjecturas. E eu ainda disse aqui no início da conversa contigo, Jackson, o desfecho de uma história que ainda não acabou. É contraditório o que eu estou falando, obviamente, que se é desfecho, ainda não acabou, a história acabou, né? Então, é uma história que ainda não acabou, ainda não teve desfecho. O desfecho que a gente tem até o momento é a morte de uma pessoa e não sabe se isso ainda vai continuar reverberando a ação da população indignada com o linchamento do Ronald. Era Ronald o nome do homem que acabou estuprando e morreu, não foi isso, Jackson? Apareceu agora há pouco a foto dele aqui. Isso, Ronald Borges, de 28 anos. Agora, o tiro, para a quantidade de sangue que a gente está vendo ali naquelas imagens, pode ter atingido a perna esquerda e atingiu a femoral, que é uma artéria de grosso calibre que passa na perna esquerda, que todo mundo aí pode obter essa informação na internet, é muito fácil. Uma artéria de grosso calibre que passa na perna esquerda e que dá hemorragia na hora. Porque um tiro na perna, para ter matado o rapaz, só pode ter sido nessas condições. Não sei se foi isso, mas depois o Jackson pode tentar obter essa informação, essa notícia pra gente. Mas infelizmente, ele estava no meio da confusão, no meio do linchamento do Ronald, e acabou sendo alvejado com um tiro. Jackson Salvaterra, tu tem informação para mim se outras pessoas do povo lá, da população, estavam armadas durante o linchamento do Ronald? Ele foi como? Ele foi morto a paulada, foi morto a tiros? Como é que ele foi morto? Até agora, o que a gente sabe foi que pessoas, a gente ainda não pode confirmar, mas pessoas da própria família que pediu justiça, e então foi quando eles pegaram e chamaram a população. Aí a gente sabe, né, que talvez o Ronald teve ter outros antecedentes criminais semelhantes ao que fez em Ponte Boa. Talvez, como ele estava fugido, ele teria sido por acerto de contas, mas essa informação a polícia não confirmou. E respondendo a tua pergunta, Márcia, ele chegou a ter a perna amputada em um dos procedimentos cirúrgicos. Isso falando do ideal, né? A perna dele chegou a ser amputada para poder tentar salvar a vida dele, do rapaz que foi baleado na perna? Então deixa eu só dizer aqui, Flávia, desculpa aqui. Deixa eu esclarecer aqui uma coisa contigo, Jackson.
Você está me falando do rapaz que morreu do tiro, que pode ter sido um acerto? Como é que é essa história? Repete para mim de novo aí. Não, mas a gente estava se referindo ao Ronald Borges, de 28 anos, que é o estuprador, né? Ele já fez 3 crimes semelhantes ao que fez no... Então, talvez, como a gente estava foratido para o município de Ponte Boa, talvez as pessoas tenham ido para lá e tenham, depois que souberam do caso, e tenham feito a justiça com as próprias mãos. Com certeza, isso aconteceu. No caso do Ronald, com certeza foi isso que aconteceu. A população indignada com a ação dele de ter estuprado uma menina de 10 anos, acabou, obviamente, matando o Ronald nessas condições. E o homem que foi atendido aqui em Manaus, esse aí você não tem outros detalhes, só sabe dizer que ele, depois desse tiro, acabou morto, né? Obrigada, Jackson Salvaterra, pelas informações trazidas pra gente do município de Fonte Boa. Obrigada, Jackson. Beleza, eu esperei ele dizer de nada, Márcia, ou até mais, até a próxima notícia, né? Vamos lá, são 12 horas em ponto. Um menino de 6 anos de idade caiu no Rio Negro na última terça-feira e desde então ele está desaparecido. Quem vai trazer os detalhes pra gente é Luiz Rodrigues. O caso aconteceu na noite desta última terça-feira no Porto do Cimento, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. A história é a seguinte: o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 9 horas da noite para atender uma ocorrência onde uma criança teria caído de uma balsa no rio e não teria retornado. Foi feito diversas buscas, inclusive submersas, para tentar encontrar essa criança, mas nenhuma notícia foi informada. Foi então que o Corpo de Bombeiros voltou nesta manhã de quarta-feira, onde está lá até o presente momento realizando essas buscas. O local de onde a criança teria caído mede 30 metros de profundidade. Inclusive, a balsa que está ancorada no Porto do Cimento é o local de trabalho dos pais dessa criança. Eu volto com você ao estúdio. Uma tragédia, né? Os pais trabalham na balsa e criaram o filho, obviamente, também ali circulando pela balsa e, infelizmente, às vezes a pessoa se acostuma com a situação, né? Se acostuma com aquela situação e acaba perdendo o controle ali e acabou que a criança caiu no rio e ainda estão procurando. Vamos dar uma olhadinha na enquete? A pergunta foi largada nos peitos de quem está conectado com a gente lá pelo Facebook, você acha que um adolescente que estupra um bebê de 1 ano, uma criança de 1 ano, tem que ser julgado como maior de idade? Vamos lá dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo lá na enquete e principalmente qual é a resposta. 297 votos, só 1% está dizendo que não, que ele não tem que ser julgado como maior de idade. E são 2, né? Nós estamos falando de 2 adolescentes, viu? São 2 adolescentes, não é só um adolescente. Quer dizer, nenhum dos 2 teve a presença de espírito de dizer, gente, não vamos fazer isso não, é um bebezinho, não vamos fazer isso não, é uma criança. Não, nenhum dos 2 teve presença de espírito. Porque quando você está no mal, você acha que se afine com você, no mal. E aí não passa um para defender a criança e dizer, olha, não faz isso não com a criança. 99% diz que sim, que ele tem que ser julgado sim como um adolescente, como um adulto. E 1% só está dizendo que não, que ele não tem que ser julgado como adulto. Foram 297 votos até agora. A gente vai trazer o resultado dessa enquete no fim do programa. Você pode continuar votando, aproveita que eu vou chamar o intervalo agora, vai lá no Facebook e vote sim ou não. Os adolescentes que estupraram uma criança de 1 ano, que precisou, vou relembrar para você ver a gravidade da situação, que precisou ter a genitália e o útero reconstruídos em procedimento cirúrgico, merecem ser julgados como adulto, sim ou não? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.